Novamente aí, boa noite a todos, né, que está online aqui, quem está no presencial. Hoje a gente inicia o assunto de máquinas de corrente contínua, máquinas elétricas de corrente contínua. É aquele, é aquele motorzinho, né, que a gente é muito acostumado a ver, aquele motorzinho elétrico que é ligado a uma pilha, que pode ser ligado a uma pilha. Um dos exemplos mais básicos, que eu creio que cada um daqui já teve a curiosidade de ter ou de quebrar um brinquedozinho, um carrinho daqueles que anda só, né? Com controle remoto e tal. Geralmente eles dão um pregozinho e a gente vai tentar mexer para piorar a situação, né? Aí abre e tem lá um motorzinho. Aquele motorzinho lá é um motor de corrente contínua. Aquele motor tem uma usabilidade gigantesca, né? Desde aqueles carrinhos até as indústrias também têm motores de corrente contínua para seus processos. Então, aquele motor, ele tem uma estrutura básica que a gente vai estudar aqui, né? Essa estrutura do motor de corrente contínua, que é importante. Infelizmente, nesse material de vocês não vai ter, só tem aí até transformadores. Porque eu ia juntar tudo e ia mandar imprimir. Porque veja que nossa apresentação ela está com fundo preto. Eu ia deixar fundo branco, letras pretas, para imprimir. Para projetar, o bom é fundo preto, letras brancas. Para imprimir, é bom o inverso, né? Para imprimir, porque fica espaços brancos, você pode anotar. Aí, do jeito que ficou, não ficou legal. Dá para ler, é legível, é bom, mas não dá para fazer anotações ao lado. Perde uma área aí que a gente sempre utiliza, né? E aí a gente começa, né, pelos fenômenos físicos, para que esse motor ele venha a sair da inércia, né? Como é sair da inércia? Ele está parado, ele recebe energia e ele gira, né? Para um lado, para o outro, de acordo com o acionamento que a gente faz. Então, que a conversão elétrica, né, de mecânica para elétrica, a máquina age como um gerador. Aquele mesmo motorzinho, se você girar ele apresenta uma tensão nos seus terminais. E se você colocar uma pilha e colocar energia nos terminais, ele vai girar. Então, ele pode ser um gerador. Se você girar ele e colocar uma carga do outro lado, ele vai gerar uma tensão. Ou ele vai ser um motor quando ele consumir energia elétrica. 90% das máquinas elétricas rotativas, ela consegue ter as duas coisas. Só que, na hora do projeto de um gerador e de um motor, a gente procura fazer parâmetros, coisas diferentes, levando aquela máquina a ser um gerador ou levando ela a ser um motor. Mas todo motor pode ser convertido em um gerador. 90% pode, né? Então aí, do gerador para o motor muda pouca coisa. Muda pouca coisa. A estrutura, se você for prestar atenção, é praticamente a mesma. O que vai ter de diferente no gerador é que vai ter acoplado a esse gerador algo que capte uma energia mecânica externa. Pode ser um motor a diesel, que faça esse motor girar. Possa ser que seja uma turbina eólica, que você bota lá e capta o vento. Então, esse agente que tira ele da inércia, que faz ele girar, é que vai ser o agente captador, que vai tirar, vai fazer com que esse motor, esse equipamento, ele gere energia. Então, a gente está conhecendo aqui o básico do motor de corrente contínua. Hoje a gente só fala de motor de corrente contínua. Próxima aula a gente fala de motores de corrente alternada, que tem uma aplicabilidade gigantesca. Todo mundo tem contato com o motor de corrente alternada. E quem não tem um liquidificador em casa, não tem. Não sabe que sabe que ali é um motor de corrente alternada. Máquina de lavar, o que você ligar diretamente na sua tomada em casa, é acionado através de corrente alternada. Então,
é importante que a gente saiba esses conceitos, principalmente das peças, né? Rotor, estator, isso aí a gente vai vendo as pecinhas dele. A aplicação de motores de corrente contínua, ela é 10%, mas acontece. Ela é 10% em uma indústria. Mas o de corrente alternada é os outros 90%. Mas isso aqui pode acontecer de a gente chegar numa indústria e tá lá, os motores de corrente contínua. E esses motores de corrente contínua, geralmente são de alto, tem uma potência até interessante, né? Uma potência alta. A diferença de aplicação de um para o outro, a gente vai ver mais à frente. Quando eu terminar a parte de corrente alternada, eu vou botar as diferenças entre os dois, vantagens e desvantagens. Porque existe, né? Se não tivesse vantagem e desvantagem de um para o outro, talvez hoje só seria um tipo, só o de corrente alternada, que é o mais usual. Mas sempre tem algumas vantagens e desvantagens de você aplicar ou um tipo ou o outro. E aí, entrando aqui no conceito, né? Que a conversão elétrica para mecânica é um motor. Olha, de mecânica para elétrica é um gerador. De elétrica para mecânica é um motor. Ou seja, quando você liga na rede e o aparelho ele converte a energia elétrica em energia mecânica, ele é um motor. Se você faz o contrário, se você capta uma energia mecânica externa e aquele aparelho gira e converte em energia, ele é um gerador. É o básico que vocês vão falar para saber o que é gerador e motor. Acho que a maioria já entende isso com perfeição, né? Porque motor consome, gerador lhe devolve, né, energia, lhe dá energia. Então, um consome, consumidor é motor, e o que lhe entrega energia é o gerador. E importante, né, que a mesma máquina elétrica pode atuar tanto como motor quanto gerador. Essa de corrente contínua, sim, ela tem essa qualidade, né, de dizer assim, rapaz, essa daqui faz uma coisa e outra. Mas, se você fazer parâmetros e melhoramentos de um para o outro, você consegue converter mais, ou seja, deixar aquele equipamento ele mais propício a ser um gerador do que um motor, ou mais propício a ser um motor do que um gerador. Aí tem a conversão eletromagnética, né? Porque tudo tem eletromagnetismo. Quando a corrente vai ser injetada dentro do motor, acontece lá um fenômeno magnético, porque senão, como é que ele ia girar, né? Forças magnéticas estão empurrando, estão se contrapondo, e essa diferença de potencial age para tirar o motor da inércia. Se o motor está parado, ela vai, quando a ele gira só, e a injeção da corrente faz com que o motor gire cada vez mais rápido. Nos três tipos de máquinas elétricas utilizadas para conversão de energia eletromecânica, os principais para tal conversão são: quando um condutor se move ao longo de um campo magnético, uma tensão induzida, existirá uma tensão induzida. É a mesma questão que a gente falou lá né? E o campo magnético, quando está agindo sobre uma carga, se você colocar uma carga exposta a um campo magnético, vai ter uma diferença de potencial, que é o consumo de corrente. No final, vira corrente elétrica. E aí, se você tiver se você fizer um experimento, colocar um fio próximo de um ímã, que o ímã é um agente, um campo magnético próprio, se você colocar e começar a fazer movimento, você transforma a sua energia mecânica de movimento e ele vai induzir uma corrente elétrica. Se tiver uma carga, como fosse, vamos dizer, se tiver um LEDzinho de pouca potência, quando você girar esse fio em formato de bobina próximo desse ímã, pode induzir uma corrente e ligar o LED. Pode ligar o LED. Vai depender da força desse ímã, do número de enrolamento, para dar a capacidade de
geração, né, de corrente suficiente para ligar um LED, que seria uma cargazinha muito baixa. Quando o condutor... Já passou? Tá aqui, pega aqui, tá aqui em cima. Quem não pegou, pode pegar. Aí, quando um condutor conduzindo corrente é colocado no interior de um campo magnético, esse é sujeito a uma força magnética. Né? É o primeiro conceito. Estes dois efeitos ocorrem simultaneamente. Se a energia está sendo transformada de mecânica para elétrica e de elétrica para mecânica. Ou seja, a gente tem esse fenômeno que, se eu for realmente levar ele bem a fundo, vai ser aí mais um curso para isso aqui. É um curso só de Física 3, que a gente chama eletromagnetismo lá, que eu creio que vocês, todo mundo passou pelo ensino médio, passou por essa disciplina. É uma disciplina que requer bem estudo para entender dela, e a gente entra já direto na parte que cabe o técnico, né? Entender que essa força existe. Ah, por que o motor gira? Porque existe uma força eletromagnética, e você coloca a diferença de potencial. Professor? Oi? Pode falar. No caso, assim, quanto mais carga eu jogo no motor, mais rápido ele vai girar, ou eu posso fazer ele girar muito com a carga X? Quanto mais rápido girar, uma corrente vai ser mais força ela vai aparentar, né? Existem várias variáveis, né? Primeiro, velocidade de corte do campo magnético, né? Essa velocidade vai influenciar. Também tem a densidade de campo magnético também vai também ajudar ou não na potência final. A densidade de campo magnético, o movimento e também o estator, né, que vai estar lá. O estator que está lá, deixa eu aqui. O estator, o tamanho do estator, o número de enrolamentos que vai ter, também vai influenciar. Ou seja, uma coisa é você colocar um motor completo, e outra coisa é você vai variando isso. Você consegue variar, né? Colocar um motor mais forte, um motor mais fraco, um campo magnético mais forte, um campo magnético mais fraco, e uma velocidade alta, uma velocidade baixa. Temos vários tipos de geradores, principalmente de eólicas. Não sei se vocês já prestaram atenção que algumas eólicas elas são com a cabine quadrada, né? Ela é uma cabine que é praticamente do tamanho de uma carretazinha, uma cabine dela vai lá, que se chama de nacelle. Já tem outras que é bem achatadinha, redonda. Ela tem o mesmo princípio, só que uma tem um formato de captação, que é uma captação direta, a rotação da hélice, da velocidade nominal lá dela, já converte direto em energia, e a da cabine mais estendida, a velocidade de rotação da hélice ela é convertida, ela é aumentada. Tem uma caixa de marcha, uma caixa de engrenagem, que multiplica essa velocidade da hélice em várias vezes, que a velocidade final lá no gerador é de 1.800 a 3.600 rotações por minuto. Ou seja, roda uma vez aqui e lá na ponta do eixo está rodando 1.000 vezes. Vamos dizer, para dar um segundo, né? Para dar a frequência daquele gerador. Então, aquele gerador ele tem uma frequência para ter conversão de energia. Às vezes, aquelas máquinas elas são partidas com a energia externa até que ela entre na velocidade nominal e solte ela, e ela fica pela força dos ventos. Tem máquinas para isso. Então, ou seja, tem vários tipos de acionamento de máquinas de eólica, né? A máquina eólica, que é um gerador de energia, ele tem vários princípios. Um deles é ter o rotor dentro, praticamente do tamanho da girada da hélice, já é o rotor. E outro vai ter uma caixa de marcha, né? Que vai
transformando a rotação da hélice na rotação nominal de geração. Então, isso tudo é levado em consideração. Aquela nacelle maior, ela tem também, naquele sistema de caixa de marcha, né? Ela tem um óleo lubrificante e refrigerante. Por quê? Porque essa conversão de rotação, isso dá um esquenta. Não sei se vocês já viram alguns vídeos de explosão. Por quê? Porque a velocidade do vento passou da velocidade nominal e a caixa não conseguiu brecar. E ali foi embora. Deu uma turbulência lá e a máquina foi embora. E aquele giro lá fez com que o óleo esquentasse por demais. O gerador pode ter gerado também demais. Então, tem dois, dois fatores que podiam ter contribuído com a explosão. Um é o gerador ter gerado demais e as proteções ter atuado e ele ficado lá, né, gerando, não tem como segurar. E a segunda é a caixa de engrenagem também esquenta, né, pela conversão do giro. E para isso, para que isso não aconteça, a energia eólica tem sensores que, estando bem regulados, eles atuam. Como? As pás, ela tem um movimento. E quando o vento está forte demais, elas ficam de uma forma que não capta vento. Né? Ela fica num ângulo de ataque zero. E quando está o vento fraco demais, ela fica no ângulo de ataque máximo. Para que o vento que vier, ela consiga girar ela. Então, assim, para vocês entenderem que todos os fatores são levados em consideração na hora da geração de energia. Então, e, a, e aí, quando a gente leva em consideração isso, a gente tem também um fenômeno que está acontecendo muito hoje. Boa noite, meu patrão. Boa noite. Zulu mandou um boa noite para você. E aí? Boa noite, patrão. E aí a gente vai continuando aqui. Seguinte, lá o que está acontecendo hoje com as usinas de hidrelétrica, né? É falta de capacidade de geração. Tem pouca água para girar turbina. E aí, o que acontece? Com pouca água, eles acabam matando umas turbinas, desligando, fechando, para que a água não desça. E aí vai faltar o quê? Capacidade de geração. E como é que o sistema se comporta? Liga as térmicas. A gás, a óleo diesel, a álcool. Tem térmica de todo tipo no Brasil. Aí, essa energia se torna cara hoje. Por quê? Porque ela é um combustível que é precificado a nível de dólar. Aí, a nossa energia ela é impactada diretamente por essa sazonalidade que a gente tem. Enquanto a solar e a eólica estão em alta, em geração hoje, as hídricas estão em escassez, estão quase que parando todas. E aí esse ciclo não fechou nesse ano, e o preço da energia está aí dos patamares que está, né? Tendendo sempre a crescer até o fim do ano, até voltar a ter chuva. Então, enquanto isso também é um problema de geração. Se você não tem força, não tem energia mecânica para girar as turbinas que tem lá, não vai ter energia suficiente. Então, é outra variável que impacta na hora da geração. Na ação motora, o sistema elétrico faz fluir uma corrente elétrica através dos condutores que estão colocados no interior de um campo magnético. A força atua sobre cada condutor. É assim. O motor, né, tem a entrada de energia dele. E essa entrada, ela circula por dentro de uma bobina e sai na outra extremidade. Né? Tem o polo positivo e o negativo. Estamos falando de motor de corrente contínua.
E essa bobina ela é percorrida por várias voltas que faz com que esse campo magnético seja criado. Então, o rotor, ele está lá, né? E o estator é onde vai ter energia. Então, o estator vira um grande campo magnético. E o rotor está lá no eixo. E aí, fisicamente, né, uma lei física, que é a lei de Lenz, fala das forças, né, que atuam eletricamente, uma querendo anular a outra. Então, esse motor sai da inércia a partir dessa injeção de corrente. Aí, se o condutor é colocado em uma estrutura livre para girar, um torque eletromagnético será produzido, fazendo girar a estrutura em uma dada velocidade. Ou seja, o motor ele já fica colocado a partir do estator dele. Ele consegue segurar com que o rotor que fica no meio receba esse campo e gire, sem um contato direto com eles lá, com o estator. Não, ele não tem contato direto com o estator. Ele fica praticamente num vão livre, né? Entre um e outro, com um gapzinho, que a gente chama gap, é a distância do rotor para o estator. E ele tem que ter uma distânciazinha para não, vamos dizer, não friccionar, não se juntar. Aquilo ali dá um curto, né? Ou seja, perderia todo o processo. A gente sabe que isso aqui, ele é um pouco complexo para vocês entenderem, mas tem que escutar, né? Tem que saber, porque não é muito fácil de digerir, né? Mas isso, que agora vocês estão vendo como é o princípio desde o início. Muita gente tem mais. Isso, vai ter. Na ação geradora, quando ele é gerador, a estrutura girante, denominada de rotor, é acionada por uma máquina primária, turbina a vapor ou diesel. Ou pode ser até o vento, né? Ele botou aqui vapor ou diesel. Uma tensão será induzida nos condutores que estão girando no rotor. Ou seja, tem um giro, e ao girar, ele consegue captar uma corrente induzida. E a partir dessa velocidade, quanto maior a velocidade, maior as tensões dos terminais. Se uma carga é colocada no enrolamento formado por ele, uma corrente fluirá. Ou seja, se você girar um gerador, ou seja, botar um gerador para rodar sozinho, e não botar carga lá, não vai acontecer nada. Só vai acontecer o fenômeno de ligar ou desligar, haver consumo de energia com carga. É o caso que eu falei de colocar um LED. Quando você gira um motorzinho daquele de carrinho lá, aqueles brinquedos antigos, né? Tinha lá. E aí, aquele momento que você gira ele, que o LED acende, você já sabe a velocidade. Se você girar devagar, não vai dar nada. Se você conseguir girar mais rápido, cada vez mais rápido que você gira, mais o LED acende mais forte. Então, é proporcional à velocidade de rotação. Ou seja, quantos ciclos ele vai conseguir passar para ligar esse LED, né? Ciclos por segundo. Professor, Pois não. mas no caso aí não teria como ligar esse LED com pouca rotação, mas com muita carga, não? Não, o seguinte, depende do tamanho, né? Vamos dizer, a gente está falando do motorzinho de carro, daquele carrinho de controle remoto, pequeno. A gente tem que, por experiência, procurar essa velocidade. Fazer com que esse motor gire a uma velocidade que ligue um LED. Como é que a gente faz isso? Pegando um LED bem de baixa potência, né? Então, você pega um LED de bem menor potência e faz um jeito de girar esse motor a uma velocidade que ele comece a aparentar que está ligando. E aí você vai cada vez girando mais rápido, até atingir a potência nominal do LED. Não é assim, não é fácil, por quê? Porque é um aparelho pequeno demais, né? Como é que a gente vai fazer um circuito, tipo uma corrente, algo que puxar ele para fazer girar na velocidade
ótima, né, do processo. Mas existe. Várias pessoas já fizeram vários experimentos. Inclusive, um experimento bem simples de fazer, que o cara faz diretamente, é pegar uma ventolina daquela de computador, colocar o LED nas pontas e colocar ele de frente para um ventilador. Ventilador ligado, né? Aí ele vai girar e vai ligar o LED. Porque ali o vento é muito forte. E vai girar na velocidade que o LED liga. Já tem vários experimentos até prontos na internet sobre isso. Só para entender que a velocidade é proporcional à potência da saída. Principalmente na questão de motores, né, que lá são motores, né, para que o motor se torne um gerador. E aí está um exemplo de um motor simples, né? O motor mais simples que você poderia ver era um desse aí, onde o estator é como se fosse um ímã, né? E aqui dentro dele aqui, ó, tem o giro. Se você colocar, se a gente colocar uma carga aqui, esse conjunto de espiras aqui, ela gira. Se você fizer essas espiras girarem aqui dentro, uma carga, uma energia sai. Ou seja, nesse caso aqui, ele está esperando que a gente injete energia para que esse motor gire aqui. Veja aqui que o que seria a parte externa do motor, o estator, que a gente chama a parte estática, ela é como, o princípio físico dela é como se fosse um grande de um ímã gigante. E aí esse ímã, ele funciona assim, jogando forças contrárias para que essa hélice vença essas forças magnéticas e fique girando, né? E aí, tem aí os fenômenos físicos, né, das forças físicas. Aqui está o lado sul e o norte, olha. A força que está agindo aqui é para cima, essa daqui é para baixo. No exato momento em que a espira está paralela com esses dois lados do ímã. E aí tem uma explicação em inglês, mas praticamente ele está explicando que nesse momento aqui existe essa força e essa outra. Quando essa bobina passa disso aqui, devido à força que ela já ganhou, ela consegue sair, assim, na inércia, na força que ela já tem, ela já consegue virar e passar para o segundo processo. E é natural, ou seja, depois que tem a partida, a partir daí, ela já continua o processo, ela vai ganhando velocidade até chegar na velocidade ótima dela, ou seja, ela não avança até, não, a corrente vai também, corrente que a pilha, que uma bateria lhe dá, ela dita a velocidade desse motor. Não é infinito, não, porque tem a partida, você vê que quando você parte, ele não parte já ele vai crescendo e estabiliza naquela corrente. E aí, ó, novamente aqui já mostrando o sentido da corrente, né? O sentido da corrente que está sendo aqui, passando pelas bobinas. Aqui é só o sentido das forças, ó. Ele botou só o sentido das correntes. E aqui é o sentido do campo magnético, né? Que ele vem do norte para o sul. E aí ele falando da força, que ela fica centralizada, né? E aí os ângulos de torque, né? Deixa eu puxar aqui, que tem um gráfico mais um pouco à frente. Ó. Aqui, ó. Esse motor ele tem dois estágios, né? E aí tem um estágio onde ele está no positivo, tem um estágio onde ele vai estar no negativo. Então, entre um estágio e outro,
só tem dois estágios, ele tem dois polos aqui. Então, entre um polo e outro, tem uma inércia, um movimento de acordo com a força que foi dada. Um empurrão, e dali a gente soltou e ele foi só. Aí aqui, de repente, ele chega no outro estágio, aí o ímã tem outro empurrão e ele chega no outro estágio. Ele não está toda hora levando esse empurrão, não. Ele tem, de acordo com o que ele passa por aquele momento, naquela situação, ele ganha uma forçazinha para continuar. Até ele, quando ele se estabiliza, essa força fica também praticamente estabilizada. Porque ele consegue completar esse ciclo cada vez mais rápido até chegar na velocidade de estabilidade, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente tem que entender, né, as partes que é composto um motor. Existem duas partes importantes na máquina de corrente contínua. A primeira é o estator, né, que é a parte fixa, aquela parte que o motor fica segurado à base dele lá. Essa parte fixa do estator é aquela parte que fica por fora. O motor, você conhece que tem aquela parte de dentro que tem um eixo, que o cara tira, e tem a parte de fora, que tem que essa parte externa, a gente chama de estator, né? É a parte fixa, onde está situado os enrolamentos de campo, enrolamento responsável pela produção de campo necessário ao processo de conversão eletromagnética de energia. Nessa parte externa fica as bobinas nas ranhuras desse estator, ele coloca bobinas diretamente espaçadas, para que você, quando colocar energia, todas essas bobinas, elas sejam energizadas. E ali vira um grande ímã, né? Porque uma bobina, ela vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Positiva e negativa. Para que a espira que vai passando, ou seja, o rotor, seja energizado por parte, né? A cada ranhura daquela tem uma injeção de força para que ele fique girando continuamente. Oi? Não, tá gravando. Só para você ver aqui. Mas obrigado pelo toque. Não basta conferir, né? E aí a gente tá vendo, aqui é o estator, né? Aí tem a outra parte que é o rotor. O rotor é a parte girante, onde está localizado o enrolamento da armadura, enrolamento por onde circula corrente na forma alternada. Ou seja, nesse rotor, que é a parte do eixo, ele vai, devido a ele rodar, né, para ele girar, vai receber corrente na forma alternada. Mas a gente não está falando do motor de corrente contínua, mas ele vai ser alternadamente recebendo positivo, outra hora não está no negativo. Então ele vai alternando de positivo em negativo. Ele recebe com corrente contínua, mas ao girar dentro ao estar dentro desse processo, alternadamente ele vai estar recebendo positivo, outra hora negativo. Porque o estator, como eu falei, né, é ranhura com bobinas. Então, uma bobina vai ser positiva, a do lado já é negativa. E assim vai, até completar o ciclo dele, com o número empatado, né? Se tiver 10 bobinas positivas, né, terão 10 negativas para você fechar o ciclo empatado. Não tem ele é mais positivo, não. Ele é bem completo e igual, né? Porque senão teria distorção. Tem o comutador, né? Que é um elemento que fica em contato com o enrolamento da armadura, que inverte o sentido da corrente contínua fornecido pela base externa. Justamente para ter a força, né? O comutador, ele serve para injetar uma corrente inversa. Na hora que a corrente iria se opor, esse comutador faz o seguinte, ele inverte a corrente e injeta mais força, mais ganho para o processo. Porque eu não falei que é alternado, né? Ele vai ter um positivo, de repente ele ia ter um negativo. Aí o comutador faz o seguinte, esse negativo, ele inverte. Então dá força positiva aí, ao processo. E aí não tem freios.
só tem avanço, né? Não ia ter um avanço e um freio, né? Um avanço e um freio. Então, para esse motor girar, ele tem um sistema, que é o sistema de comutação, que transforma todas as forças que fazem com que o motor avance, né? Não tenha freio, não tenha frenagem. Porque se fosse pelo princípio comum dele, ia tender à estabilidade, ou seja, parar. Por quê? Porque ele está sentindo forças alternadas, né? Uma hora positiva, outra hora negativa. As escovas, né? São elementos do condutor fixo que serve para transportar a energia elétrica do circuito externo para o enrolamento de armadura do motor. E ao contrário, como gerador, ou seja, essas escovas, elas estão lá coletando essa corrente, colocando diretamente no rotor, para que ele consiga completar o giro, ter a energia necessária para fazer as forças eletromagnéticas fluírem. Observação, com o tempo, estas precisam ser modificadas. Eu não sei se alguém já teve algum problema de alternador de carro, de moto, que você chega na parte elétrica, o cara diz, tem que trocar as escovas. As escovas é onde fica em contato com o rotor. É o contato externo. Oi? Elas são de carvão, né? Isso. Ela enfraquece isso. Tudo aí é a parte de alternador. Alternador é um pequeno gerador que fica dentro do carro, né? Quando você liga o carro, a correia que gira o motor também tem um acesso que vai para esse alternador, porque gera energia básica para o carro. Então, não deixa de ser um gerador importante. Está muito próximo, é uma realidade muito próxima de muita gente que tem carro, moto também tem também o sisteminha dela de não faltar energia, né? Carregar a bateria. E aí, tem um corte, né, de um motor aí, ó, falar sobre o que é o estator. Essa parte aqui de fora, ó, lá é o estator, da parte estática. Essas daqui, ó, são as bobinas de campo. Aqui, ó, estão as escovas. E aqui está o rotor, o elemento que gira, né? Aí aqui, o campo e a armadura, porque esse motor pode ser representado eletricamente, o campo e a armadura. Então, ele aqui é a parte física dele, a parte real dele, e aqui é a parte elétrica dele. E aí tem a construção mecânica, né? As partes dele. Tem o segmento do computador, tem o isolador. São pecinhas características desse aparelho. Eu não achei uma foto colorida. Basicamente eu achei essa daí. E ela está até em inglês. Vou procurar traduzir e deixar ela já no português aqui. E aí, a força eletromotriz induzida, né? Você está vendo aqui, ó. Isso aqui é uma espira e aqui é outra, que está dentro do estator. E aqui é as linhas de campo magnético que elas provocam. Então, olha as linhas de campo magnético, e aqui é o rotor que gira, né? No sentido aqui, que é determinado de acordo com a polaridade dessas ranhuras aqui. Aí aqui é o estator, aqui é o efeito magnetizante, aqui é o rotor, e aqui é o gap. Gap é a distância entre o rotor e o estator. É aquela distânciazinha que o rotor não bate no estator, mas é muito próximo. Para que esse fluxo magnético ele seja transmitido, né? Ele não pode ficar também longe demais, não. Colocar um motor uma distância muito grande do campo magnético, tem perda magnética muito forte. Então, esse gap, essa distância, ela é muito próxima. Ela é sempre muito próxima.
E aí a figura à esquerda mostra o fluxo na bobina, ou seja, o fluxo na bobina é mínimo, mas a taxa de variação é máxima. Consequentemente, a força eletromotriz, FEM, o nome FEM é força eletromotriz, que é nada mais nada menos que a tensão elétrica lá, né? É induzida e a corrente através da resistência tão máxima. E aí ele mostra o desenho do campo funcionando aqui, o campo magnético e a direção do giro, né? Esse giro está para cá. Inicialmente, o fluxo da bobina é máximo, mas a taxa de variação é nula. A tensão induzida será nula. Ao girar a bobina no sentido horário, o fluxo que passa pela bobina tende a diminuir devido à variação e aparecerá uma tensão induzida cuja polaridade se opõe à da variação. Ou seja, está explicando o momento físico disso aqui todo, né? Vai girando, vai aparecendo uma força contrária. Para isso que serve o computador, né? Para trocar a polaridade. A posição quando a bobina tem um ângulo maior do que 90, né? A figura da direita mostra quando o ângulo está maior do que 90. Desde que o fluxo concatenado na bobina aumenta, a direção da corrente na bobina deve se opor à da mudança. Ou seja, ele dá uma explicação aqui que ao você injetar corrente, injetar o fluxo magnético, a corrente que vai aparecer, ela vai se opor. Ou seja, a corrente contrária. É aquele fenômeno da ação e reação. Se você tem uma força no sentido, vai aparecer outra no sentido contrário. Tá? Então, a corrente que você induz, o campo magnético vai induzir uma corrente no sentido contrário do outro lado, para que essas duas forças se anulem. E aí acontece o fenômeno da captura, né? Você pode captar essa energia e carregar e usar fora, como é o caso do gerador. E aí, voltando para o gráfico, né? Aqui é a primeira etapa e a segunda etapa, e aqui é o ciclo, né? O ciclo, um ciclo completo de um motor, né? Um giro. E aqui é os ângulos, né? De 0 até 90. A figura a seguir mostra a produção de fluxo magnético através dos polos norte e sul, ou seja, de um polo só. E aí a figura mostra a variação do fluxo magnético concatenado de tensão induzida na bobina. Ou seja, quando tem um giro, existe uma tensão que aparecerá na bobina. Então, através desse ângulo aqui que vai crescendo, vai aparecendo uma tensão aqui, ó, alternada na bobina. Aí ele mostra aí, observe que nas figuras anteriores, que uma máquina de dois polos, o ciclo elétrico de 360 graus, ou seja, uma volta completa. Esse ciclo aqui, ó, vai de ângulo 0 até 2π. 2π é 360 graus, né? Lá da trigonometria. Então, para não entrar nessa parte matemática mais miúda, eu estou falando só como é que está acontecendo. Para não estar... Se fosse demonstrar isso aqui com cálculo mesmo, a gente precisaria de muito tempo, né? Para até chegar nos valores e tal. Só que eu estou mostrando só de uma maneira didática assim, o que é que acontece na realidade. Mas a gente precisa entender que isso existe, que a máquina de corrente contínua funciona dessa forma. Esse princípio físico é aplicado para as máquinas de corrente alternada. E também, lá na frente, a gente vai ver a máquina de corrente alternada simples, monofásica e a trifásica. Como é a diferença dessas três máquinas elétricas, né? A máquina elétrica de corrente contínua, gerador e motor, a máquina de corrente alternada monofásica, gerador e motor, e a trifásica em gerador e motor. E aí, se os dois coletores da figura anterior são substituídos por apenas um anel coletor, dividido em duas partes,
Ou seja, veja que esse anel coletor ele não é uniforme, né? É a chamada que a gente chama de escovas, né? Essa configuração do anel coletor é denominada comutador. Segmentos de cobre separados por um isolante. Então, esse comutador, veja que ele tem uma resistência. Essa resistência a gente chama de carga. É a carga, é o que vai puxar a energia dele, né? E aí, outra maneira de representar o mecanismo de retificação mecânica é mostrada assim, né? Você injeta a corrente aqui, através de comutadores aqui, e ao inverter o processo aqui, ó, ele vai ganhando força. Na verdade, isso aqui é princípio físico, física pura, né? Desse processo. E aí tem mais aqui esses 3 passos aqui, ó. Observe agora que a atuação do mecanismo comutador na operação motor. Vai ter 3 passos, ó. Aqui a ranhura AB, e aqui as entradas. De repente, olha, já é outro passo. A e B já está nesse lado aqui, ó. E aí tem os sentidos, né, das correntes. Esse comutador, ele fica operando para justamente fazer aquilo, para que a corrente não se oponha e tenha o freio, né? Porque se você deixar diretamente ligado ali, 100%, na hora que ele cruzar o campo magnético com a mesma polaridade, ele não vai ter reação, né? Ou seja, vai se, vamos dizer, positivo com positivo, ele vai se repelir. Positivo com negativo, ele vai se atrair. Se passar pelo campo com essa polaridade de se atrair, ele vai frear. E ele não é... Para que isso não ocorra, existe esse comutador, para fazer a comutação da corrente. Professor, Oi. tipo, nesse negócio aí, sempre o movimento vai ser em círculo? Sim, é em círculo. O motor, ele gira em círculo, não tem como fazer outro movimento, né? Porque esse círculo, justamente, isso, vai ter um ângulo para cada passo dele, e o círculo completo é 360 graus, né? Um giro completo. Então, se você não tiver um ciclo bem predefinido, você não consegue gerar energia, né? Tem que ser em ciclo mesmo. Não tem outra forma a não ser que não existe outro formato a não ser em ciclo mesmo. Porque a física que está aí dentro, ela está transformada em passos, que cada passo que vai ter interno do motor é um ângulo de ataque, né? E esses ângulos se fecham, o ciclo se completa em 360 graus, que é uma volta completa. Então, por se estar tratando de trigonometria, a gente tem esse padrão de ser 360 graus e ser um movimento circular. E aí, Entendi. Aí a gente tem aqui a próxima figura que vai mostrar uma máquina de 4 polos. Aí a distância entre os lados da bobina é igual a 1/4 da circunferência. Ou seja, quando você aumenta o número de polos, você já ganha mais poder de força, né? A máquina elétrica ela consegue excitar um campo magnético mais forte, porque tem mais polos injetando campo magnético, e aí consegue ter um efeito bem mais avançado. Veja agora aqui que é uma máquina de 4 polos. E aí, olha aqui, uma máquina de 4 polos, ela vai ter 4 passos aqui. Ó. Em um ciclo fechado, ela consegue ter 4 movimentos na onda. Entenderam aí? Veja que vou mostrar aqui a diferença de 2 polos. Ó. De 2 polos. E agora aqui um de 4 polos. O de 4 polos em um ciclo, vamos dizer, em um giro, ele consegue fazer 2 ciclos.
ou seja, a frequência de saída de um gerador de 4 polos é maior, né? Quanto mais polos você colocar, em um giro a frequência final da energia que sairá lá é bem maior. E a gente encerra a aula de hoje assim. Eu quero que vocês tirem dúvidas aí, porque esse assunto geralmente é para ser muito discutido, perguntado muito, muito, mas ninguém falou nada, fica só olhando. E quando surge dúvida, surge o debate, né? E Cada aí, polo desse quer dizer alguma coisa ou não? como é? Cada polo desse significa alguma coisa? Não, quanto mais. Veja que polos são impares, né? Você não tem 5 polos, vai ter 4 polos, 6, 8. Ele vai definir uma frequência, né? Se ele for um gerador, ele vai definir a frequência de geração. Se ele for um motor, a gente define a velocidade dele, né? Ele vai ter uma velocidade final diferente, então, de um de 2 polos para um de 4 polos. Então, esse número de polos, ele é um agente de dar ou não velocidade ou potência para o motor, ou um gerador para gerar energia mais ou menos. Oi? Depende do motor. A eólica já gera em alternada. Já gera em alternada. As eólicas, a maioria gera em alternada. Aí é o processo que a gente vai ver na próxima aula. O motor monofásico consegue suportar quantos polos? Um motor monofásico, como é? Motor monofásico pode ser em quantos polos? É, Depende da potência, né? O que eu falei para você. Da velocidade que ele quer atingir. Nós estamos falando de corrente contínua, né? Porque o monofásico que tu fala é o motor de corrente alternada em que a gente vai falar ó, mais melhor neles na aula que vem. A gente vai falar motores monofásicos, geradores monofásicos, motores trifásicos, geradores trifásicos. Então faltam essas duas definições para a gente fechar o ciclo de máquinas elétricas, né? Oi? Sim, pessoal, segunda-feira, a título de informação, a aula é online. É online. Aí, professor, certo. aí um polo poderia ser positivo, outro negativo, ou seriam todos de carga igual? Repita novamente a sua pergunta, porque não deu para entender, não. Tipo assim, os polos, eles podem ser sempre positivos, sempre negativos, ou eles podem se alternar também? Não, polos é como se fossem lados do ímã. São pares, né? Você bota um lado, como ele vai estar em ranhuras, né? Lá no estator, ele vai se comportar de um lado o polo positivo e o outro lado o polo negativo. Entendeu? Por isso que eles são sempre em números pares. Um lado, um polo vai ser de um tipo e o outro do outro. Entendeu? Sempre alternando entre eles, um do lado do outro. Se tiver vários polos, sempre o que vai suceder vai ter uma polaridade diferente. No caso, se fosse tudo positivo ou então negativo, ele não iria funcionar, né? Não deu para entender o que você falou. Pode repetir? Se fossem todos os polos positivos ou então negativos, ele não iria funcionar, né? Não ia ter rotação, no caso. E isso não iria ter alternação, né? Ia ficar, e ele ia tender ao quê? A ficar aparelhado. E é bom que tenha a conversão. Justamente existe um comutador para isso, né? Para fazer a comutação. Pessoal da turma aqui, quem está com dúvida, alguma coisa a acrescentar? Eu preciso que vocês perguntem mais, porque a nossa aula está muito cedo para acabar. Rapaz,
Nós temos aqui um motor que ele é para o trabalho de acionamento. Ou seja, você liga ele em estrela, em triângulo. Lá em acionamento de máquinas, lá em comandos elétricos, aí a gente usa aquela experiência que tem um motor lá, você já viu? Você viu lá no outro laboratório, um motor? Pronto, tem um aparelho lá que tem um motor. Então ali a gente liga em estrela, triângulo, e lá tem outros testes, que é para essa parte de comando. Uma boiazinha, que não sei o que, você faz uns testes lá. Na próxima. Nessa é motores, basicamente, só a teoria. Teoria é entender, né, que tipo de motor é. Uma parte da teoria é ler a placa do motor. A gente vai ler a placa do motor e ler a placa do transformador. Porque basicamente é o que você vai precisar no campo. Você viu um aparelho que deu defeito, você vai procurar a placa dele. Qual é a potência dele, qual é o fator de potência dele, para ver se o defeito foi um cabo, se é um desgaste dele, do rotor, do estator. Essas coisas que essa perícia fica para o técnico que vai lá para o campo. Quando não tem assim, tem o técnico de montar coisa nova. Vou aqui fazer tudo novo e vamos embora. Tem o técnico de manutenção que vai ver o negócio errado e ele vai ter que resolver. Então, tem o cara que vai inspecionar os motores usados e tudo e vai ter que ler a placa. E o cara que vai instalar a placa também. Pois não. No instalamento do motor, se eu instalar um fio errado no outro, ali já era. Se instalar errado o quê? Na instalação do motor, se eu instalar um fio errado no outro para fazer o ligamento dele, já caiu, né? Sim, se você fizer uma instalação e colocar um fio diferente, pode ser que dê problema. Por quê? De acordo com esse fio que fica mal calculado, vai dar uma queda de tensão, né? E essa queda de tensão vai provocar uma alta corrente, né? Uhum. Uhum. Você entendeu aí a explicação? Entendi. Então, tem tudo isso, quem tem que analisar na hora de pegar a demanda é o técnico. Ele vai olhar a situação e vai avaliar o que está vendo, né? Se for um defeito, ele vai ter que olhar primeiro a placa do motor, olhar se o cabo que está chegando no motor está bom, as conexões, vai ter que fazer um teste de giro, se ele conseguir girar a peça para ver se tá amarrado, né? O motor está bloqueado. Tudo isso aí é coisa de inspeção técnica. E geralmente, quando o técnico está num nível bem alto, ele já tem um eletricista ou dois para ir lá fazer o processo. Se ele for bem mais novo, é ele que vai fazer o processo, né? Ele vai lá mexer. Se ele pode ser um inspetor, né? Só para inspecionar e pedir para verificar, ou ele pode ser o cara mesmo que vai lá e resolve. Ele mesmo pega, faz. Dependendo do caso, cada caso tem um caso, né? Quando você está numa empresa gigante, geralmente o técnico ele está muito acima, né? Mas se você estiver numa empresa menorzinha, você é o tudo, né? Você vai fazer tudo. Vai olhar, vai analisar, vai tirar e vai resolver. A empresa pequena, geralmente o técnico ele é eletricista, né? Faz tudo, tira, coloca. E é importante ter a vivência na empresa pequena e depois chegar na grande. É interessante esse passo. Porque quando você chega diretamente na grande, primeiro que você não chega de técnico, né? Vai chegar de outros cargos, outras nomenclaturas, até chegar, porque o técnico não é um técnico numa empresa grande, é um cara que tem um gabarito altíssimo, já conhece muita coisa, já pega ali, já fez muitas obras.
E ganha mais que engenheiro aqui, engenheiro novo. Em obras grandes, milionárias, né? Em obras simples, que é uma empresa pequena que vai lá e executa, o técnico ele é o próprio eletricista. Algumas vezes ou ele só tem mais um ajudante, vai lá e resolve. Existe N casos, né? Eu acho interessante quando o técnico ele parte de uma empresa pequena e ele chega numa grande. Ele tem a vivência real e ele consegue lá na frente dar opinião muito mais forte, né? Ele já vivenciou. E lá na grande não, aí você já tem uma coisa tudo novo, é uma coisa, a manutenção muda tudo, tá? O cotidiano nosso, né? O nosso cotidiano é de a gente trabalhar em empresas menores, né? Um ou outro vai ter um técnico numa empresa grande. Mas aqui no nosso universo tem para todos os gostos, né? Temos agora uma grande obra para acontecer, em Serra do Mel, que é o maior parque solar, está para acontecer, e lá tem de tudo, né? Lá vai ter. Aí você diz, parque solar tem motor? Tem. Os motores que acionam os painéis são motores, se eu não me engano, são motores de corrente contínua. Para acionar os painéis, botar os painéis para um lado do sol de manhã e de tarde o painel girar para o outro lado do sol. Então, quando a usina é grande, ela já tem isso. É um investimento que já vem próprio da usina solar. Então, vai ter motor em usina solar? Vai. Sempre tem. Vai ter, tem tudo, né? Tem instalações, tem tudo, mas tem motor. Todo lugar tem motor e tem instalação do motor. Então, só para vocês terem uma ideia, numa usina geradora de energia solar, tem motor lá, para vocês instalar, manter, né? Ver se quebra, se mexer. Ou seja, quando se trata de coisas grandes, tem tudo, né? Então, aí essas vivências, vocês vão pegando aí aqui para frente, é para isso, para resolver esse tipo de problema. Inicialmente, ter a humildade de começar por baixo, dizer que não sabe, na hora que não sabe, dizer que sabe e respeitar uma opinião e vai subindo até chegar num padrão, no padrão que vocês desejam, né? Quem quiser padrão alto, vai Tem um caba, tem um caba aqui que eu trabalho com ele, ele quer porque eu faço o curso de eletrotécnico, quer que eu monte uma bomba aqui. montar o quê? Montar uma bomba. Fazer a ligação dela. Uma banda de música? Não, uma bomba. Tipo, o cara que eu trabalho com ele quer que eu faça uma ligação de uma bomba, só que eu nunca fiz, né? Só que eu faço o curso, ele quer que eu já saiba. Sim, instalar uma bomba do nada, né? É. Sim, agora que eu entendi. Mas, pronto, tem gente que gosta de fazer teste no cara. Isso aí existe muito. Existe muito, viu? E principalmente, o conselho que eu dou, se não domina, não caia, não faça. Né? Por lá não correr isso. Aí ele já tava aqui querendo me ensinar. Eu vou ensinar aqui a mexer nesses negócios aqui. Então o processo é lento, não é rápido não. E aí a gente vai crescendo aos poucos. Eu hoje me sinto confortável de fazer algumas situações, mas assim que eu me formei, eu não fazia tudo não tinha coragem não. Eu já estou com mais de, acho, 6, 7 anos já de engenharia. Agora que eu me sinto confortável de dar de algumas respostas. Porque eu já vivenciei, mas antes de vivenciar, eu não dava resposta a ninguém. Não, sei não. Eu sempre tive a humildade de não sei. Posso estudar e trazer uma resposta para você, mas eu não vou dizer de imediato que é assim que eu vou fazer, não. A gente tem uma técnica todinha por trás que, às vezes, é necessário o estudo, né? Antes de dar uma resposta. Antes de tentar, né? Mas é assim mesmo. Vai ter muitos testes. E aí, tem mais dúvidas? Por aqui não. Segunda-feira teremos aula online, viu? Quarta presencial. Quarta e quinta, né? Porque é uma online e 2 presenciais. Uma online, quarta e sexta. E aí, pessoal, por hoje é só. Esse material já foi dado.
Eu vou aqui encerrar aqui a nossa aula de hoje e a gente continua segunda-feira no online, direto.